Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. E para quem ainda não me conhece, me chamo Cássia e eu sou criadora do método de limpeza uterina Tecendo o Sagrado. Você que está aqui, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre ovários policísticos ou ovários, questões dos ovários, que eu sei que muitas mulheres estão me pedindo para falar desse tema e eu quero falar sobre as causas emocionais e sistêmicas do porquê que os nossos ovários adoecem. Quem aí tem problemas nos ovários? Quem aí tem problemas nos ovários? Conta pra mim. Eu tenho, eu não tenho, coloca aqui no chat. E quem tá no YouTube, lembra de dar like nesse vídeo para ele distribuir para mais mulheres, para ajudar esse conteúdo chegar a mais mulheres. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que todo santo dia são liberados no YouTube, tá bem? Então vamos lá. Quem aqui tem problemas nos ovários? Conta pra mim. E quem aqui é novata? Novata que nunca tinha assistido alguma live, que tá chegando aqui. Ó, tem várias aqui. Eu tenho desde os 11 anos. Eu tenho muitas mulheres falando, né? Quem não tem problemas nos ovários vai fazer a seguinte pergunta pra mim. Essa conversa é pra mim? Sim, essa conversa também é para você. Por quê? Porque a energia ovariana, independente de você ter problemas no ovário ou não, ela faz parte de você como mulher. Então, prestem atenção aqui hoje, que a live vai ser sobre ovários, o que pode ser as causas por trás desse adoecimento nos ovários. Eu vou contar para vocês tudo que eu observei nos últimos anos, lidando com muitas mulheres, observando tudo que envolve a energia e os ovários, certo? Então, assim, o que acontece? Vamos, antes de qualquer coisa, ver o que são os ovários, tá? Os ovários são glândulas que ficam na cavidade pélvica, aqui na região do ventre, certo? Lado a lado com o útero, conectados ao útero através das trompas, certo? E energeticamente, ó, isso é muito importante, tá? Ó, energeticamente, os ovários, eles são a parte mais ativa do nosso ventre. Quem conhece o meu conteúdo, quem conhece as coisas, os temas que eu falo aqui, vocês precisam entender uma coisa. Quando eu falo de parte mais ativa e a parte menos ativa, eu tô falando de polaridades. Então, antes de chegar nos ovários, eu preciso explicar para vocês que todas nós somos feitas de duas energias. Uma energia yin, mais feminina, e uma energia yang, mais masculina, tá? Da onde que vem essas duas energias? Eu trago a minha energia feminina é herdada da minha mãe, e a minha energia masculina é herdada do meu pai. Tanto é que é necessário o DNA, né, dos dois, do masculino e feminino, para que eu possa vir a me tornar uma terceira pessoa, um terceiro ser, certo? E aí, olha só, mulheres que têm a parte do ventre que mais tem energia yang são os nossos ovários. Ovários. Então, quer dizer que quando a mulher tem questões com a energia masculina, ela começa a apresentar problemas nos ovários. Vou ir mais profundo nisso. O que isso significa? Por que os ovários são a parte mais ativa do nosso ventre? Porque os ovários liberam, tá? De tempos em tempos, o óvulo. O óvulo é aquele que é a semente potencial que pode se tornar alguma outra coisa. Quando a gente fala de sementes criativas, de óvulo, a gente está falando também daqueles
potenciais que a gente tem na nossa vida, de criar algo novo, o potencial de mudar a nossa própria vida, o potencial de ter filhos e filhas, o potencial de criar novos projetos, de criar novas situações, de criar novos contextos na nossa própria vida. Tudo aquilo que nos impulsiona, olha só, na nossa vida como mulher, tudo que nos impulsiona ao novo é a energia ovariana. Porque é exatamente a energia ovariana que vai fazer esse impulso do recomeço, certo? E aí, o que acontece? Muitas mulheres foram profundamente podadas, castradas, desencorajadas a fazerem aquilo, serem quem elas são, a serem espontâneas, a falarem o que pensam, a desbravarem o mundo, não é verdade? Quantas vezes, como mulheres, a gente aprendeu que a gente não podia fazer muitas coisas, que a gente não podia falar certas coisas, se comportar de certas formas porque nós somos mulheres. Isso vai bloqueando a nossa energia ovariana. As mulheres que adoecem os ovários, a grande maioria, tem de forma muito sutil, às vezes elas têm consciência, às vezes não, de que elas não podem fazer tudo porque são mulheres. Que ser mulher é algo muito limitado. E muitas, inclusive, desejaram, e muitas falam para mim, e já falaram para mim, que desejaram ser homens, ou como os homens invejaram o masculino em algum momento da sua vida. Porque elas entenderam que elas tinham uma desvantagem ao serem mulheres. Isso é um fato? Claro que não. Mas isso muitas vezes foi o que a gente aprendeu na nossa vida quando a gente observou as mulheres e os homens e viu que eles tinham certas vantagens, certas facilidades, certas possibilidades que muitas vezes não nos foi dito, principalmente aquelas que foram criadas lado a lado com algum irmão e que puderam comparar a diferença de abordagem entre esse irmão e elas. E aí, você me pergunta assim, Cássia, o que os ovários têm a ver com a minha vida, com a minha saúde ginecológica e com a minha sexualidade? Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você não se permite ousar, viver essa ousadia de fazer aquilo que você sente, que você gosta, que você anseia, que você sonha, a sua energia ovariana, ao ser bloqueada, vai diminuindo também a sua libido. Mulheres que têm, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos são mulheres que têm uma dificuldade imensa de menstruar, porque ao ficar encapsulado, né, o óvulo, ele ficar encapsulado, criar uma camada rígida ao redor desse óvulo, ela não menstrua. Ou seja, toda a limpeza emocional, física e energética que essa mulher deveria fazer, ela não faz, ela retém, ela segura, ela guarda para si os seus anseios, ela guarda para si as suas possibilidades e seus desejos. E aí, essa mulher vai ficando cada vez mais rígida, cada vez mais enrijecida. É exatamente esse o movimento que o seu corpo faz quando ele encapsula, enrijece a possibilidade criativa nos seus ovários e vai ficando cada vez maior. Muitas mulheres têm que operar, né? Por conta dos cistos que vão tomando proporções cada vez maiores nos seus ovários. Contem aqui para mim se o que eu falei até agora faz sentido para as senhoritas que estão aqui. E
antes de eu dar seguimento, eu quero que vocês deem like aqui nesse vídeo, porque nós somos 48 mulheres e temos apenas 24 likes. Então eu peço que pelo menos cada uma que estiver aqui dê o seu like nesse vídeo, porque vai ser de imensa contribuição para que esse vídeo chegue a mais mulheres. Tá bem? É um pedido que eu faço aqui para vocês. Quero saber se faz sentido isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? E aí, o que acontece? Quando as nossas asas, né, a nossa ousadia, os nossos potenciais são cortados, faz sentido? Então, quando as nossas asas são cortadas, quando aquilo que a gente desejaria fazer nos é desencorajado, nós começamos a gente começa a fechar a nossa ousadia, nosso potencial criativo, a gente começa a nos enjaular, encapsular, como acontece com os nossos ovários, com os nossos óvulos, gerando cistos. Então, quando eu falo para vocês que a mulher que ela tá com o seu feminino, com a sua energia feminina bloqueada, ela tá enjaulada, para mulheres com ovários policísticos, isso é quase um xerox, um copia e cola disso que eu tô falando. Porque por conta do que essa mulher aprendeu, que ela não poderia fazer, o que acontece com a mulher que tem esse bloqueio na energia ovariana? Ela vai gerar em si mesma uma perfeição inatingível. Essa mulher vai se cobrar muito, tá? E essa mulher muitas vezes vai deixar de fazer o que quer, o que gosta, o que tem vontade, o que sonha, porque não está perfeito. Não tá perfeito, não tá 100%. E aí, o que você faz? Porque como o óvulo, pensa assim, é através do óvulo que vem que a sua energia feminina, o seu potencial criador e criativo acontece no seu ventre. Ele transborda no seu ventre, ele floresce no seu ventre. E aí, como você tá muito dura, rígida, perfeccionista, por isso que os seus óvulos encapsulam, o que acontece? Essas sementes não florescem e você vai se cobrando muito. Você vai se cobrando muito. E cada vez que você se cobra, mais bloqueada a sua energia ovariana vai ficando. Essa mulher que tem essa energia ovariana muito rígida, ela vai ter muita dificuldade em ousar, muita dificuldade em se posicionar, porque ela quer aparentar uma perfeição. Cássia, qual a ferida que pode estar por trás de bloqueios nos ovários e de ovários policísticos? A ferida da humilhação. Uma mulher que foi muito humilhada, uma mulher que foi muito castrada, vai apresentar demais bloqueio nos ovários. O que depois, lembram dos estágios do adoecimento? Que primeiro tem o bloqueio na energia, depois começa a apresentar a função daquele órgão ou daquela glândula, que no caso dos ovários, começa a ficar pendente, começa a ficar capenga e depois começam a aparecer os cistos. O que acontece? Muitas vezes a gente sofreu humilhações. Porque você é mulher, você não pode, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo, você é isso, você é aquilo. E você vai na postura da heroína. Vocês lembram das posturas que eu falei alguns dias atrás? O quanto a postura da heroína é você pegar a espada e você ir pro mundo lutar, uma postura de luta. Esse é um dos grandes problemas do feminino, das mulheres na atualidade. Porque para ter algum lugar no mundo, ter algum espaço no mundo, a gente tem que muitas vezes vestir a armadura, a espada e ir à luta. Tudo bem, no mundo do trabalho, principalmente, né, na vida profissional,
Isso é muito necessário, porque o mundo ele tem essa energia yang masculina, não é verdade? O problema é que você, quando faz isso, você pega a sua energia yang ovariana e leva ela lá nas alturas. E aí, muitas vezes, a gente entende que por conta dessa postura mais firme, mais rígida, mais exigente, mais perfeccionista, a gente conquista algum tipo de privilégio e poder, porque o mundo funciona assim, né? Quem dá as cartadas é aquela pessoa que é mais firme, aquela pessoa que é mais rígida, aquela pessoa mais posicionada, não é? E aí o que acontece? A gente vicia nessa postura de heroína, nessa postura de super mulher. O que a postura da super heroína e da super mulher vai fazer ao longo do tempo? Além de levar aos limites a sua energia ovariana, vai gerar cistos nos ovários. Porque a mulher que tá ali, pronta de armadura, olha o que é a armadura. Ela te deixa forte, não te deixa? Mas ela limita a sua movimentação, ela te deixa limitada. Por quê? Porque você, para se proteger e tá nessa rigidez, você tá com uma mobilidade, uma flexibilidade limitada. Então, às vezes, a gente quer ter, por exemplo, mais libido. A gente quer ter a nossa saúde ovariana de volta. Mas nós estamos completamente agarradas nessa postura da super heroína. Vocês não têm ideia de quantas alunas que eu tive, inclusive eu esqueci de falar, fiquem até o final desse vídeo aqui no YouTube, e quem não tiver no YouTube depois vai lá pro vídeo no YouTube, de alunas que dissolveram completamente os cistos nos ovários, chegaram no processo da iniciação em limpeza uterina e dissolveram completamente os cistos nos ovários porque fizeram limpeza nestes portais do ventre, que são os ovários, que precisam de um equilíbrio com as demais energias. Nós, mulheres, temos uma energia base, que é essa energia feminina. E essa energia feminina precisa ser usada por nós mulheres, que é uma energia de relaxamento, uma energia de contato com as emoções, uma energia de acolhimento. E quando a gente tá na super heroína, a gente não tem contato com as emoções, a gente vira meio que trator, assim, passa por cima e segue em frente e vamos lá. Que mais? A gente também não tem muito essa coisa de relaxamento, porque a gente tá rígida, a gente tá dura. Quem aí tem ovários policísticos e constantes tensões aqui, ó, nos ombros, nas costas, no quadril, no maxilar, isso tudo é excesso de energia masculina no corpo e na mente. E aí, isso com o tempo vai levar ao adoecimento dos ovários. Eu tive uma época da minha vida, por exemplo, que eu estava em busca da minha vida profissional e eu tinha uma carga horária de trabalho muito grande, trabalho e estudo ao mesmo tempo. E nessa época eu tinha inclusive poucas horas de sono. E o que acontece? Para você menstruar, para o seu corpo se limpar, isso é energia feminina, é energia do desapego, né? Se a gente pensar, né, no inverno, no frio, que é essa parte mais de energia feminina, energia fria, energia do inverno, o que acontece no inverno? As folhas caem. Porque o excesso, ele é liberado para que lá na primavera, quando começa a energia começar a ficar mais quente e energia masculina também, as novas folhas crescerem. O que a mulher com excesso de energia ovariana e masculina tem dificuldade? Menstruar, desapegar, soltar. Ela é extremamente controladora. Ela é extremamente
aquela que fica tentando controlar tudo e todos, porque tem outra ferida aí que essa mulher tem profundamente ativada, além da ferida da humilhação, que é a ferida da traição. Veja na sua história se você teve traições. Veja na história da sua família se as mulheres foram traídas, se você aprendeu que não se pode confiar nas pessoas e que o mundo é um lugar perigoso. Isso coloca você num estado constante de alerta e de escassez. Por quê? Porque você está sempre numa luta contra tudo e todos. O mundo é um lugar ruim, o mundo é um lugar hostil e eu devo estar sempre desconfiada e me preocupando se vão fazer algo contra mim. Mulheres com energia ovariana bloqueada, além de adoecerem os ovários, gerando cistos, essas mulheres e inflamações, etc., são mulheres que estão profundamente ativadas com as feridas da humilhação e da traição ativadas. Quero saber de vocês. Nossa, faz todo sentido. Vamos lá. Tenho ovário policístico e sinto que a minha energia feminina está em total desequilíbrio. Perfeito. E como é que você não só sente isso? Seu corpo mostra isso. Porque como a base da nossa energia feminina é aqui no ventre, se você está apresentando problemas nos ovários, problemas físicos no útero, significa que a sua energia já esteve bloqueada muito antes. Porque no processo de adoecimento, na visão de adoecimento e no caminho do adoecimento que eu trago aqui para vocês, é exatamente isso. Primeiro bloqueio na energia, depois aparece no físico, tá? Vou ler alguns comentários de vocês. Sim, faz muito sentido. Eu tenho essa síndrome desde a infância e eu sempre fui muito rígida na minha sexualidade. A minha mãe sempre me travava. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, mas existe alguma figura, algum aprendizado, alguma humilhação ou alguma traição por parte das mulheres da sua família que foram muito traídas, que te ensinaram que os homens não são confiáveis, que o mundo não é confiável. Alguma visão limitante que faz você achar de forma inconsciente, que por isso que muitas vezes pode num primeiro momento não fazer sentido, que você precisa estar sempre armada e pronta para a luta. Isso adoece os seus ovários. Nesse período da minha vida em que eu tava nesse excesso de fazer e eu tava sempre com a minha energia ovariana profundamente bloqueada, a minha menstruação vinha a cada 2 meses, 50 em 50 dias mais ou menos. Por quê? Porque eu tava 100% na heroína. 100% naquela que vai lá e faz. E aqui, a dor de muitas mulheres, né, com problemas nos ovários eu não consigo engravidar. E aqui que entra o que eu quero falar com você sobre, da importância de se fazer a limpeza uterina para reequilibrar essa energia ovariana, acalmar esse excesso de energia masculina que você tá viciada e que tá te adoecendo os ovários, que estão te impedindo de engravidar, porque se o seu óvulo encapsula, você não consegue fazer todo esse caminho de permitir que esse óvulo seja fecundado. Só que você muda o seu comportamento, mas você precisa também fazer esse trabalho energético. Inclusive, no final dessa live, eu vou mostrar a história de mais de uma aluna que dissolveu completamente os cistos nos ovários e engravidaram. Tem mais de uma. Por quê? Porque elas equilibraram a sua energia feminina. E fizeram com que... O que é equilibrar a minha energia feminina? É soltar um pouco esse excesso de controle, é soltar um pouco desse excesso de armadura, essa armadura, largar a espada e dizer, não, eu estou pronta
para receber o que vem do outro. Se eu tô sempre desconfiada, se eu tô sempre armada, o seu óvulo, ele tá tão rígido e fechado em si mesmo que ele não vai permitir que o espermatozoide fecunde esse óvulo. Da mesma forma como você, com excesso de energia ovariana e de excesso de energia masculina na sua vida, não permite que ninguém penetre nos seus sentimentos, penetre no seu mundo interior, porque você tá sempre armada para os outros. Ah, eu não consigo engravidar. Primeira coisa que você precisa fazer, começar a soltar as espadas. Sempre escutei das mulheres da minha família que os homens eram todos iguais. Quem nunca? A maioria de nós escutou esse tipo de coisa. Que gostavam de trair, que não eram confiáveis. Isso, gente, gera uma crença. Uma crença é o quê? Limitante. Algo que eu entendo como uma verdade. Se eu entendo como uma verdade, o meu corpo, os meus sistemas, as minhas células vão agir de acordo. E uma das coisas que o nosso corpo faz ao reagir a essas crenças limitantes é gerando esse enrijecimento muscular pélvico, mas esse enrijecimento na minha postura na vida. Eu não confio em ninguém. E aí, depois de viver muitos anos dessa forma, eu simplesmente decido que eu quero engravidar. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque para você engravidar, você precisa estar numa postura receptiva, aberta, disponível. E para isso, você precisa estar em paz com a sua energia feminina. Cássia do céu, como é que eu fico em paz e como que eu volto para minha energia feminina se eu já fiquei tantos anos nessa postura? Aqui estou eu, antes e depois, que menstruava de 50 em 50 dias, que normalizou o ciclo, que voltou a confiar, que vive muito mais hoje num lugar de relaxamento, que após as limpezas uterinas regularizou o seu ciclo, desarmou, e as muitas alunas que tinham já os cistos dos ovários e que após as limpezas uterinas voltaram a menstruar de forma regular, porque eu já peguei alunas que já não menstruavam mais há 6 anos, gente, há 3 anos, e que só de começar a limpeza uterina voltaram a menstruar. Pouco tempo depois, vem elas me contar, mostrar a foto da barriga, do bebê. Por quê? Porque uma mulher, para engravidar, ela precisa estar em paz e alinhada com a sua energia feminina. Onde fica a energia feminina no corpo da mulher? No ventre. Então, o processo de limpeza uterina vai ajudar a equilibrar essa energia feminina que está aqui no seu ventre, que você talvez nunca tenha parado para entrar em contato com ela, você talvez nunca tenha parado para entender se você de fato está na sua energia feminina ou se você empunhou uma espada, colocou uma armadura e foi para a vida. Só que tá tudo bem você lutar por aquilo que você quer, isso não é um problema. O problema é você ficar 100% do tempo nessa postura. 100% do tempo. Como que você vai estar aberta para uma relação, aberta para uma pessoa, aberta para e receptiva para ser fecundada por alguém, se você está sempre armada? Você não consegue. O seu ventre não aceita. E por isso que a limpeza uterina vai ser extremamente essencial para as mulheres que estão querendo reequilibrar essa polaridade feminina que está completamente escondida nessa mulher, certo? E aí tem uma coisa que a Luana falou aqui muito importante, que eu vou acrescentar aqui na nossa conversa, que é o seguinte:
O medo da humilhação, com o medo de ser humilhada, de ser traída, eu acabei ficando com medo de falar, com medo de me expressar. Por quê? Porque você é rígida e perfeccionista com você, tá? E hoje eu tenho a minha raiva muito elevada. Porque eu tive que aprender a me expressar sem ser grossa. Por quê? Porque como você aprendeu que você precisa se impor, que o mundo é perigoso, que você precisa ser essa pessoa muito rígida, muito firme, você acaba tendo uma dificuldade em se expressar de forma tranquila, de forma equilibrada. E eu quero que você entenda que o que acontece com o nosso corpo, com as nossas emoções. A gente tem um desejo, tá? A gente tem um desejo de, sei lá, ter o nosso próprio negócio, por exemplo. Sair do emprego que a gente está e ter o nosso próprio negócio. Ah, mas eu não sei, eu não tenho certezas, eu não sei por onde começar, e eu não sei como fazer essa transição, eu não sei como. E aí começam as dúvidas, tá? Isso gera em você, por causa do excesso de exigência e perfeccionismo, frustração. Frustração gera o quê? Raiva. Raiva. E cada vez que você. Porque o que acontece? No início da vida, todo mundo, a princípio, nasce mais ou menos ok. E o que a gente vai fazendo? A gente vai sendo podada, a gente vai sendo domesticada, a gente vai sendo enquadrada em várias caixinhas, certo? E depois que você cresce, as pessoas que ficavam tentando te podar e te enquadrar já nem falam mais tanta coisa para te incomodar. O problema é que você fica com uma miniatura das pessoas que te podaram, te castraram, te limitaram, te fizeram ser desconfiada dentro da sua cabeça. E aí, essas pessoas nem precisam mais falar. Agora você mesma faz isso com você. Então, toda vez que você vai ser mais espontânea, que você vai seguir algum sonho, que você vai ousar, que você quer fazer essa transição e que você toma coragem, vem um monte de mimiseira mental te dizendo que você não vai conseguir, você não é ninguém, blá 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 blá. Fica a miniatura daquelas crenças limitantes, são essas vozinhas que ficaram guardadas em você. E isso vai gerando frustração. E aí você diz, ai, não é pra mim, então vou seguir aqui. Você meio que diz pra você mesma que você não precisa disso. Você se contenta. E aí você fica frustrada. Daqui a pouco você quer uma outra coisa. Ah, eu vou viajar para outro país, vou fazer um intercâmbio, sei lá, tô dando um exemplo. Ah, mas não dá, é perigoso, não sei o que, você não tem dinheiro, isso não dá dinheiro, isso não sei o que. E aí, de novo, frustração, raiva. A mulher que tem problemas nos ovários tem muita raiva acumulada. Raiva de si mesma, raiva de tudo que ela não pôde fazer, raiva das pessoas que a traíram, que geraram nela esse sentimento de traição e humilhação, e ela vira um pacote de raiva. Por isso a importância de você fazer essa limpeza uterina, porque quanto mais raiva você vai gerando e acumulando, quanto menos você vai fazendo por você, mais isso vai adoecendo os seus ovários. E é aí que entra o processo da limpeza uterina, para você liberar dessa região do ventre e ovariana esse monte de raiva e sentimentos de frustração acumulados. Entendeu? Você tá me descrevendo. Sabe por que eu tô te descrevendo, Pamela? Mesmo nunca tendo falado com você? Porque eu já observei muitas mulheres com problemas ginecológicos e na sexualidade. Porque eu já tive muitas alunas e eu li a história de cada uma delas. E aí, depois de um tempo, você começa a notar padrões.
Padrões nas mulheres que têm problemas no útero, padrões nas mulheres que têm problemas nos ovários, padrões nas mulheres que têm problemas em diferentes contextos, que têm falta de libido. Então, o que eu trago aqui para vocês? Um apanhado de tudo que eu venho observando nos últimos anos. Cássia, como que eu faço essa limpeza? Como que eu faço para ter essa vida saudável, essa saúde ginecológica e essa sexualidade potente que eu gostaria tanto de ter? Através da limpeza uterina. Como que eu faço a limpeza uterina? Jornada da limpeza uterina, que vai ser agora em novembro, semana que vem. Vai ser na semana que vem, nos dias. Deixa eu só conferir os dias para não falar os dias errados aqui para vocês, tá? Nos dias. Deu erro a página. 7, 9, 11 e 13 de novembro. Gratuita, tá? Online e gratuita. Ou seja, a senhorita está se identificando com tudo que eu tô falando e não vai vir para a jornada, você tá perdendo a oportunidade de mudar esses padrões doentios, esses padrões limitantes que estão governando a sua vida e te mantendo num lugar de dor, adoecimento e sofrimento. Por isso que as senhoritas estão todas convidadas, inclusive eu peço que depois dessa live vocês convidem mulheres, porque eu sei que muitas de vocês conhecem histórias de mulheres que têm inúmeros problemas ginecológicos, que não têm acesso a todo esse conhecimento, esses ensinamentos que eu tô trazendo aqui para vocês. E eu peço que pelo menos enviem para uma dessas mulheres o convite para a jornada, para que elas tenham acesso a tudo isso. Muitas mulheres que chegaram até mim foram indicações de amigas, irmãs, primas. Então é importantíssimo que a gente faça essa corrente para que umas ajudem as outras. Eu sempre falo para vocês que a gente, quando aprende algo, a gente não tem que guardar pra gente. A gente tem que compartilhar porque a gente precisa e pode ajudar muitas pessoas com o que a gente sabe. Certo? E esse é o meu papel aqui, trazer para vocês tudo que eu venho observado das minhas alunas, tudo que eu venho trazendo e aplicando através do método de limpeza uterina que eu criei, que eu vou explicar para vocês lá no evento na próxima semana. Começa no dia 7. E vocês têm esse papel de fazer comigo essa imagem, que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bem? Dificuldade em ter orgasmo tem relação a isso? Pode ter. Sabe por quê, Juliana? Porque nós mulheres, para que a gente chegue ao orgasmo com facilidade, ao prazer, nós precisamos estar relaxadas. E aí, a mulher que tá nesse excesso de armadura, ela não consegue relaxar, ela não consegue lubrificar. E ela tensiona também o canal vaginal. E aí, vai doer, vai ser ruim. Não vai ser nem um pouco prazeroso. E o problema é que cada vez, quanto mais rígida você vai ficando, menos prazer você vai sentindo na sexualidade, na vida, na companhia das pessoas, na sua vida como um todo. E aí isso vai gerando mais frustração. Você entende que você entra num ciclo doentio de frustração. Você fica mais frustrada, mais fechada, mais frustrada e mais fechada, e você vai alimentando esses bloqueios sem nem perceber. Por isso que para quebrar esse ciclo, você precisa fazer uma ruptura. E essa ruptura nós fazemos através da limpeza uterina, que é esse processo de cortar o ciclo doentio. Com várias ferramentas que eu trago e apresento para vocês. E vou apresentar para vocês lá na jornada. Certo? Teve uma pergunta aqui que a Malu fez que foi assim, ó. A TPM acentua esses sentimentos? Com certeza.
E o que é o pior na mulher com ovários policísticos? A TPM, ela é um momento em que o nosso inconsciente e a nossa mente inconsciente e a nossa mente consciente estão muito mais próximas, tá? Então, toda essa raiva contida, sabe? Toda essa frustração que vem há muitos anos existindo dentro de você, ela vem com total força durante a TPM. E muitas vezes a mulher tá com tanta raiva acumulada, tanta coisa, e a mulher com ovários policísticos tem dificuldade de menstruar, justamente porque ela tá nessa tensão. E para que você menstrue, você tem que estar no estado mais relaxado, mais descansado, mais desacelerado, porque ela é uma mulher que não para nunca. Faz. O que acontece? Ela fica mais irritada, porque essa raiva, essa frustração não vai embora quase nunca, porque ela menstrua muito pouca. Então, no processo de começar a limpeza das feridas, de humilhação e traição, principalmente essas que estão ativadas nas mulheres com ovários, com problemas nos ovários e ovários policísticos, essa energia ovariana vai começando a se equilibrar. Por isso que depois de um tempo, um monte de aluna começa a dizer: Cássia, voltei a menstruar. Depois de anos, começou todo o processo da limpeza uterina, começa a dar efeito. Daqui a pouco elas me dizem: engravidei. Primeiro você precisa equilibrar em nível energético. E aí você vai ver o resultado lá no físico. Entendeu? Eu sou assim, eu nunca paro, disse a Natália. É isso que está fazendo com que os seus ovários estejam adoecidos. Você tá de yang, energia masculina demais. E não tem como uma mulher engravidar se ela não está na sua energia feminina. E é isso que eu vou ensinar vocês como fazer esse resgate da sua energia feminina para ter essa vida e essa sexualidade saudável que você quer lá na jornada, tá? Como faz a limpeza? Eu nunca tive orgasmo. Eu tenho muita frustração dentro de mim. Isso é bem o síndrome dos ovários policísticos, tá? A ponto de não querer mais estar nesse mundo, afetando a vida do meu filho. E aí é um acúmulo de frustrações. Nesses casos em que você vive a frustração quase todo o tempo, que você vive a dor quase todo o tempo, é porque as feridas emocionais, sejam elas quais forem, elas estão governando a sua vida e elas te fazem acreditar, além de te adoecer na sexualidade nos sintomas ginecológicos. O que acontece? Elas fazem você acreditar que a vida é isso aí mesmo. Elas fazem uma visão, uma lente extremamente negativa e ruim da vida. Porque a ferida está falando na sua cabeça, está falando por você. Quando a gente está nessa negatividade muito grande, é porque tem alguma ferida que provavelmente esteja governando a sua vida, tá? E é óbvio que deprime, porque uma vida sem prazer, falei disso na live sobre libido, que eu fiz com vocês. Uma vida sem prazer vai gerar o quê, gente? Depressão, porque você não vê mais sentido na vida. O seu corpo foi feito para sentir prazer. Olha o clitóris aí com as 8.000 terminações nervosas que eu já contei para vocês, que ele é feito para você sentir prazer. Enquanto que o pênis tem 4, metade. Ou seja, a gente tem muito mais potencial para o prazer e para o orgasmo do que os homens. Onde está esse potencial orgásmico todo? Se não por baixo dessas feridas emocionais e desses tabus na sexualidade, que através da limpeza uterina a gente consegue se libertar. Quando eu não tenho uma vida prazerosa, e se eu tô na chefa, né, na fortona, não tem espaço para o prazer, porque o prazer, para você estar no prazer, você tem que estar relaxada. E aí você não consegue ter orgasmo, você não consegue ficar feliz. E aí tem uma pergunta que tem uma conexão que a Rose já teve um insight que eu vou trazer aqui para vocês. Compulsão. Por quê?
quando você barra da sua vida o prazer, o seu corpo vai encontrar válvulas de escape. Então, a fortuna em você, muitas vezes, faz você acreditar que você não merece o descanso, que você não merece as coisas boas, que você não merece o prazer. A rígida em você faz você acreditar isso. Eu não posso dar mole, né? Não posso dar mole, porque senão as pessoas montam em cima. Eu não posso relaxar, porque as pessoas não são confiáveis. E essa narrativa fica ecoando na sua cabeça, entendeu? E aí, o que acontece? Você acaba desenvolvendo compulsões em busca de prazer, porque o seu corpo e a sua mente, eles buscam pelo prazer, eles evitam o desconforto. E aí você sente vontade de comer doce. Mulher com síndrome dos ovários policísticos ama um docinho. Ama um docinho. E outras compulsões? Comida em geral, compras, álcool, substâncias, pornografia. São as fugas que o nosso corpo traz, porque uma vida sem prazer, o corpo entende que ele tá morrendo. E ele busca o prazer em coisas imediatas. Redes sociais, feed, rolar feed, que mais? Séries. Gente, se a gente não tem uma energia sexual equilibrada, o nosso corpo vai direcionar isso para outros lugares. E qual é o preço de não ter uma energia sexual equilibrada e centrada dentro da gente? Qual é o preço? Você ficar totalmente focada em tapar os seus buracos. Então você tá sempre tentando tapar essa frustração. Como é que diminui a compulsão? Como é que diminui os bloqueios ovarianos? Isso tudo é bloqueio ovariano, tá? Isso é um resumo do mapa de uma mulher que tem problemas nos ovários. Mas eu não tenho problemas nos ovários, mas eu tenho isso. Lembra? Primeiro o bloqueio, depois aparece nos exames. Se você é uma mulher que ainda não apareceu nada nos exames, mas você notou que você tem esses bloqueios, essas compulsões, você tá rígida, você tem compulsões, porque você não se permite o prazer, porque você tá sempre armada. Se você tem essa desconfiança, se você tem que se provar e tem essa ferida da humilhação muito, 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 muito ativada, lembra que se você não fizer nada, é muito provável que daqui a um tempo comece os problemas nos ovários lá nos exames. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Isis, querida aluna, disse o seguinte, olha que legal. Eu tinha ovários policísticos nos 2 ovários. Após a iniciação, tá ali no chat do Instagram. Não tenho mais nenhum. Vocês estão entendendo o poder da limpeza uterina? A minha menstruação está totalmente regulada, fora a melhora na ansiedade e depressão. Gratidão pela sua vida. Maravilhosa. Entendeu? Então, assim, aí vocês falando, a louca do doce, a pornografia, a comida, doce, a comida, compras pela internet. Isso são medidas desesperadas do seu corpo, da sua mente, por prazer. Porque o seu prazer está mal direcionado. E se você tá na fortona, na rígida, por isso que eu digo pra você, gente, assim, a gente pegar tudo que a gente resiste, persiste. Pegar pesado com a gente, ser dura demais com a gente, é a receita perfeita para você desenvolver compulsão. Isso é muito sério. A gente aprendeu que tem que ter essa alta performance, que tem que pegar duro com a gente, etc. Quanto mais você pega pesado com você, mais difícil é você fazer o que precisa ser feito. Então, cuidado, vocês que têm problemas nos ovários. Quanto mais vocês se julgam, quanto mais vocês pegam pesados com você, maior se intensificam as compulsões.
Por isso que o caminho é o processo de energia, de retorno à energia feminina com a limpeza uterina, tá bem? Ó, quanto mais, a Rose escreveu aqui nos comentários, quanto mais eu quero controlar a minha alimentação, porque ela quer controlar, ela quer pegar isso, dominar o touro à unha, mais a minha mente diz pra eu comer. Não é o caminho vir com você mesma. A paulada, não é esse o caminho. O caminho é amoroso, é acolhedor, é energia feminina. O que é energia feminina? É você cuidando de você. Tá tudo bem. O que é o processo de limpeza uterina? Tá tudo bem eu ter entrado nesse modo de super-heroína, de ninguém entra aqui e eu vou ser dura comigo. Como foram comigo lá atrás, e eu aprendi a me tratar assim. A limpeza, o processo de retorno ao seu feminino e a limpeza uterina é justamente eu mesma vou fazer comigo algo diferente do que eu aprendi. Eu vou me tratar com amorosidade. Muitas vezes, as mulheres com bloqueios nos ovários tiveram pais muito pouco amorosos e calorosos. Então, ela tem uma juíza interior, sempre dizendo que ela tá errada. A baixa autoestima vem disso também, né? Muito provavelmente, porque se você tem que estar sempre se vigiando para ser perfeita, significa o que é a crença por trás do que eu preciso ser perfeita? Que eu sou muito imperfeita. Que eu sou uma bosta, entre aspas, desculpa, mas é essa crença limitante, entendeu? A Marta diz assim, eu sou nova aqui e já tô amando. Pois é, gente, e aí? Precisamos viver uma nova realidade como mulheres. Vocês entendem que a gente está sendo as nossas próprias algozes, as nossas próprias juízas, nos adoecendo, vivendo sem prazer, desenvolvendo compulsões. E o que é o mais difícil das compulsões, principalmente de compras, tá? Porque eu tive, tá? Estou em recuperação, já estou em, Estou em processo de recuperação do processo de compras, que é o seguinte, a gente coloca o nosso dinheiro, porque dinheiro é a energia que você gerou o seu trabalho, você gera dinheiro é energia, é o meu tempo e a minha energia que eu gerei através do meu trabalho, certo? Você coloca todo o seu dinheiro em coisas que vão te afundar mais. E aí você não sai do lugar. Porque se você segue comprando, se você segue comendo, se você segue só fazendo coisas que te colocam ainda mais nesse buraco, não tem como você sair disso. E para você romper o ciclo, você tem que fazer algo diferente. E esse algo diferente que eu quero propor para vocês é exatamente o que fez com que a Isis, essa aluna que comentou aqui pra gente, que não tem mais cisto nenhum dos ovários, ela tinha nos dois, foi o processo da iniciação e limpeza uterina. Que semana que vem começa o nosso super evento, tá? A Renata diz assim, eu também tive compulsão, fiz até terapia, mas não adiantou. Por quê? Porque não é um processo de você só decidir. Não é um processo só você decidir. Você tem que mudar, você tem que curar as feridas que fazem com que você se exija tanto, se arme tanto. Não adianta você decidir, eu vou parar de comprar. Não é uma decisão, gente. Ninguém compra compulsivamente, ninguém come compulsivamente, ninguém faz as coisas compulsivamente porque quer, é porque não consegue. Vocês estão entendendo? A gente tem que pegar muito mais leve com a gente nesses processos todos, porque não é só uma questão de decisão, é muito mais do que isso. Por isso que a gente trabalha em nível inconsciente através da limpeza uterina. As alunas sabem do que eu tô falando, tá? A Malu diz assim, eu sou aluna, a Malu demorou, né, pra fazer sentido. Ela disse assim, muitas coisas parecem não fazer sentido no começo, mas aos poucos a gente vai sentindo, a Malu tá dando um conselho pra vocês, sem tanta racionalidade. A Malu foi difícil convencer
Essa mulher viu, mas o que que aconteceu com ela depois que ela entendeu? Ela fez aquele emojizinho do explodindo a cabeça, que é, cara, faz muito sentido tudo isso. E eu sei que no início o que eu falo parece uma piração, e eu sei disso. Mas esse é o meu papel aqui, desconstruir a linha de raciocínio que vocês vêm fazendo até então. E depois de observar muito, eu falo com total segurança aqui pra vocês o que eu falo, entendeu? Porque já teve muitas mulheres que não tiveram mais. Todos esses cistos que conseguiram eliminar completamente a síndrome dos ovários policísticos com a limpeza uterina. E por quê? Porque isso tudo é um processo que começa lá na energia e nas feridas emocionais. Então, pode ser que nesse momento, tudo que você aprendeu até então, tudo que você tinha como verdade, está sendo questionado. Ainda mais se você tem problema nos ovários. Você fica desconfiada, olhando para mim, dizendo, ih, essa doida aí, ó. Isso é uma mulher com ovários policísticos, com bloqueios nos ovários. Mas, eu não tô falando com a rígida dentro de você. Eu tô falando com o seu coração. Eu tô falando com o seu ventre. Eu tô falando com o seu feminino. E o seu feminino sabe que o que eu tô falando aqui faz sentido. Por isso que eu não desisto. Vamos lá. Quantas de vocês com compulsões, né? Pra mim sempre fez sentido. É que tem umas que são mais abertas, tem umas mais fechadas, mas tudo bem. Estamos aqui para falar para todas, né? Vamos lá. Eu menstruei e recebi o diagnóstico de SOP aos 13 anos. Bem novinha já veio com esse padrão, ou seja, para mudar esse padrão de muitos anos, precisa de um movimento profundo dentro de você. E ele precisa vir muito bem conduzido, tá? Exatamente. A candidíase também recorrente pode estar ligada a isso? Com certeza. Por quê? Vou explicar. Ótima pergunta, Natália. O que acontece? A vagina é o nosso órgão de conexão, é a porta de entrada para que o mundo chegue até nós e para que aquilo que saia de nós vá para o mundo. A menstruação, a lubrificação, que mais? Os bebês e a entrada do dedo, do pênis, etc, né? Quando eu tô armada e desconfiada, a minha vagina vai se fechar para o outro, se fechar para a sexualidade, se fechar para tudo isso. Então, o que o meu corpo gera em consequência desse fechamento, dessa desconfiança, desse medo da traição? Ele adoece. Também a minha vagina. Não lubrifica, dói na hora da relação. E a candidíase, quem tem candidíase sabe, é muito dolorido se relacionar quando a candidíase está ativada. Então, tem tudo a ver sim, o bloqueio é o mesmo, tá? E a Claudiana fala, eu tenho ovários policísticos, eu tenho miomas e depressão. Tem um monte de coisas aí empilhadas, muitos bloqueios empilhados que geram várias outras consequências. Eu não tô dizendo aqui para vocês abrirem mão do tratamento médico, não é isso. Mas eu tô dizendo que você precisa olhar mais profundo para os tratamentos que você vem fazendo até então. Ou seja, você precisa andar lado a lado com o tradicional e com o holístico, porque os dois são importantes. Certo? Oi, Andréia, vamos lá. A Malu fala que o quanto ela foi resistente no início, mas é isso, gente, é esse o processo. Porque quando a gente tá muito machucada, muito feridas, a gente fica como que acuadas. E tudo que vem de novo, tudo que vem de diferente,
a gente não confia. A ferida da traição é exatamente isso. E eu entendo vocês, de verdade. Eu entendo vocês porque eu já tive muitos bloqueios nos ovários. A Isis disse, no meu caso, nenhum tratamento fez efeito. E aí a Isis fez a iniciação e fez efeito. Ou seja, também é importante você entender que muitas vezes a solução não está no tradicional, mas no energético. Por isso que a limpeza uterina existe também. Isso vai depender muito de cada caso, certo? Que lindo, Isis. Tô feliz por você, viu? Ó, só vou responder a última pergunta da Jana, que diz assim, ó, eu tenho cólicas diariamente. Fiz exames para saber se era endometriose e foi descartado. O Papa Nicolau é normal e exame de sangue também. Quando eu fiz ressonância, deu cistos muito pequenos de um lado só. Então, sim, você tem que ver, observar o que fez, porque dói, né? Dependendo do quanto esse cisto tá forte, tá crescendo, ele dói, porque ele ocupa um espaço aqui na cavidade pélvica. Você tem que ver que você não caiu nessa live por acaso, né? E o quanto você precisa liberar e limpar essas feridas. Essas feridas que, de alguma forma, te fazem te fazem adoecer fisicamente os seus ovários, certo? Por isso, Jana, estou te esperando na jornada, viu? Semana que vem. A Claudiana, eu quero muito fazer essa limpeza. Pois é, gente, ela é sensacional. Quem já fez sabe como é. E é um processo. Por isso que a gente vai juntas chegando nos lugares, né? No passo a passo. Por isso que eu vou aos pouquinhos para não chocar também muitos de vocês, não impactar, tá? Se você chegou até aqui, dá o seu like, faz a sua inscrição no canal. Lembra de encaminhar esse canal e o evento para uma mulher que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. E fica até o final, porque vocês vão ver a história de alunas que dissolveram completamente os cistos e agora estão com a menstruação regulada e conseguiram engravidar. Bora? Gratidão.